Olá pessoal, tudo bem? Nesta segunda parte, nós vamos ver a nomenclatura dos compostos orgânicos, especificamente os alcenos normais e ramificados. Então, aproveita a viagem e senta que lá vem química. Alcenos, agora os de cadeias normais. O que são cadeias normais? São aquelas que não apresentam ramificação. Vamos precisar das tabelas, novamente, e vamos ao nosso primeiro alceno. Característica do alceno. Ele apresenta uma ligação dupla. Perceba como vai ficar. 2 carbonos, vou colocar aqui, 2 carbonos, et. Agora é ligação dupla, então se é ligação dupla, em. Como é somente hidrocarboneto que nós estamos tratando, O. Então esse daqui vai ser o eteno, ou também chamado de etileno. O próximo, agora, se eu contar, temos 4 carbonos. Você pode imaginar que esta parte aqui é uma ramificação, só porque a cadeia está torta. Não é, é uma continuação, é uma outra forma de você ver a cadeia principal aqui. Ok? Nessa situação, eu preciso numerar essa cadeia. Por quê? Porque esta dupla, ela poderia vir aqui, ou ela poderia vir aqui. Então, a regra para esta numeração é: numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, perceba que a extremidade mais próxima é a do lado esquerdo. Vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4. Esta cadeia tem 4 carbonos e a ligação dupla começa no carbono de número 1. Eu preciso, na minha nomenclatura, apresentar tudo isso. Então, como ele apresenta 4 carbonos, o meu prefixo, lá na tabelinha azul, vai ser but. Antes de eu dizer a ramificação, eu preciso dizer onde ela está. Está no carbono 1. Como é dupla? En, por causa do hidrocarboneto. Então, but-1-eno. Eu vou mostrar para vocês por que este precisa ser chamado but-1-eno. Vamos para o próximo para entender. Veja o que é que está acontecendo. Olha só. Outra forma não tem ramificação aqui, tá? A cadeia é normal. Então, ó, 1 carbono, 2, 3, 4. But também. Mas o que está acontecendo na hora de eu numerar é 1, 2, 3, 4. Se você for numerar ao contrário, vai dar no mesmo. Perceba que agora a dupla está começando no carbono 2. Então, esse aqui vai ser o but-2-eno. Entenderam? Porque é necessária essa numeração. Já no primeiro não é necessário porque eu só tenho 2 carbonos. Esta numeração torna-se necessária a partir de 4 carbonos. Tudo bem? Vamos para o próximo. Essa eu vou deixar com vocês um tempinho para vocês tentarem, tá bom? Conseguiram? Com toda certeza. Bom, antes de numerar a cadeia, eu preciso saber quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As bolinhas pretas são carbono e as brancas são hidrogênio. Vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na tabela azul, X. A ligação dupla começa no carbono 1, 1. Na tabela vermelha, uma ligação dupla, En. Na tabela preta, como é hidrocarboneto, O. Então, X1-eno. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar seu comentário ou voltar um pouco o vídeo. Vamos aos alcenos ramificados. Alcenos ramificados apresentam as mesmas regras dos alcanos ramificados, com uma pequena diferença agora. Vamos precisar das tabelas, as tabelas de prefixo, infixo e sufixo, e as tabelas de radicais das ramificações. Veja o que é que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma regra bastante importante. Se nesta cadeia carbônica houver uma insaturação com ramificações, o que deve-se acontecer? Deve-se numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. E que característica é essa? Perceba, abaixo da cadeia. Então, as características importantes. Primeiramente, prioridade é a função, depois insaturação e, por último, ramificação.
Como a função que nós estamos trabalhando é uma só, hidrocarboneto, então eu vou olhar quem é prioritário, insaturação ou ramificação. Neste caso, insaturação, certo? Eu vou numerar. Mas antes eu preciso saber quantos carbonos tem essa cadeia. Neste caso, a cadeia principal, ela precisa englobar o maior número de insaturações nela. Como aqui só tem uma insaturação, então a cadeia principal vai ter ela. Se você for observar, esgotadas todas as possibilidades, a cadeia principal será essa. Agora eu preciso numerar. Numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Por quê? Porque ela tem prioridade sobre a ramificação. Então, 1, 2, 3. O radical sobrou é um radical metil, como que está aqui na tabela, porque apresenta apenas um carbono, e ele está no carbono 2. Eu preciso dizer isso na minha nomenclatura. Então, vai ser 2-metil, 3 carbonos, prop, lá na tabelinha azul. A insaturação está no carbono 1. Na tabela vermelha, uma ligação dupla em O, como é hidrocarboneto. Então, vai ser 2-metil-propeno. Vamos ver a próxima? A próxima já apresenta mais carbonos. Mas se você for observar, selecionar a cadeia principal, vai ser essa com 4. E numerando. Agora eu vou numerar da esquerda para a direita, porque essa extremidade é a mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4. Sobrou um carbono. Se você observar lá na tabela de ramificações, vai ser novamente um radical metil. Então, nomeando esta segunda cadeia. 2-metil, 4 carbonos, na tabela azul, but. A ligação dupla está no carbono 1, como é dupla, na tabela vermelha, em, como é hidrocarboneto O. Então, 2-metil-but-1-eno. Vamos para a próxima? Aqui eu já tenho uma cadeia um pouquinho maior. Na hora que eu selecionar a principal, você vai perceber que é essa. Por quê? Aquela que tem a maior quantidade de carbonos, sobram 2 radicais com um carbono cada um. Olhando na tabela, novamente aparece metil. Vamos numerar. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Se fosse o contrário, 1, 2, 3, 4. Perceba que será a mesma numeração. Nesse momento você decide. Mesmo se levarmos em conta a regra dos menores números, vai dar no mesmo. Isso acontece, é comum, tá? Então, aqui eu tenho os radicais agora metil no carbono 2 e no carbono 3. Então, vamos nomear 2, 3. Lembrando que separam-se números de números por vírgulas e números de palavras por hífens. 2, 3. Para eu evitar dizer metil duas vezes, eu uso o prefixo di, que dá a minha quantidade de 2. Dimetil, but, porque tem 4 carbonos, olhando lá na tabelinha azul de prefixos. A ligação dupla agora começa no carbono 2, então, but 2, eno. En, porque é ligação dupla, O, porque é um hidrocarboneto. Vamos a mais um? Olha só, essa cadeia é um pouquinho maior, né? Mas toda quebrada nós vamos fazer o quê? Se você observar, a cadeia principal vai ser essa daqui. Na hora que você esgotar todas as possibilidades. Então, vai ser essa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E uma ramificação com um carbono. Olhando a tabela de ramificações, metil novamente. Numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vai ser aqui, ó, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar esta nomenclatura aqui embaixo. Novamente, eu preciso dizer onde está a ramificação. No carbono 5, o nome dela é metil, 5-metil, 6 carbonos, X. Lembra que quando a cadeia principal inicia por H, eu preciso usar o hífen. X, a ligação dupla está no carbono 2, X2, eno. En, porque tem uma ligação dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Agora é sua vez.
Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, conseguiu? Vamos lá. A cadeia principal tem que ter a insaturação. Então, ó, esta é a cadeia principal. Tem uma ramificação com um carbono, metil. 3 carbonos. Então, se eu fosse numerar aqui, 1, 2, 3. Mas você vai perceber que não há necessidade de numerar essa cadeia. Vou explicar, tá? Mesmo assim, eu preciso dizer que o metil está no carbono 2. Deixa eu colocar aqui embaixo. 2-metilpropeno. Por que eu não vou dizer prop-1-eno? Se você for observar, se essa ligação dupla estivesse desse lado, de todo jeito, quando eu fosse numerar, eu começaria pelo número 1. Então, a numeração neste tipo de cadeia de alcenos será necessária quando apresentar 4 carbonos, a partir de 4 carbonos, ok? Caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo e até a próxima!